O ar ainda pesava, denso com o cheiro de fumaça e plástico derretido. Uma mistura ácida que grudava na garganta e fazia meus olhos arderem. Diante de mim, o que restava da minha casa era um esqueleto carbonizado contra o céu cinzento da manhã. A fita amarela da Defesa Civil balançava com o vento, uma fronteira frágil entre o que eu tinha construído e o vazio que agora tomava seu lugar. Cada viga torcida, cada parede enegrecida era um monumento ao meu esforço, ao financiamento de 30 anos que eu mal havia começado a pagar. Eu estava ali, parada na calçada, sentindo o choque como um zumbido constante nos ouvidos, um anestésico que me impedia de desmoronar. Foi quando o carro deles parou. Meus pais e meu irmão. Por um instante fugaz, uma parte ingênua de mim, a filha que sempre buscou por um porto seguro, sentiu uma faísca de alívio. Eles vieram. Eles se importavam. Mas a maneira como saíram do carro, sem pressa, com os olhos avaliando a destruição como quem inspeciona uma obra mal feita, já era um presságio do que estava por vir. Minha mãe, Sílvia, caminhou até a beira da fita de isolamento, o rosto impassível, quase entediado. Meu pai, Roberto, ficou ao seu lado, com a expressão de quem confirma uma suspeita antiga. Mateus, meu irmão mais novo, o filho de ouro, permaneceu um passo atrás, com o celular na mão, mas sem coragem de me encarar. Eu esperei por um abraço, uma palavra de conforto, qualquer coisa que me ancorasse à realidade. Em vez disso, vi minha mãe sacar o próprio celular. O gesto foi tão surreal que meu cérebro demorou a processar. Ela não estava ligando para ninguém, não estava buscando ajuda. Ela estava enquadrando a cena, ajustando o zoom para capturar o ângulo mais dramático da minha ruína. E então, com um sorriso frio, quase imperceptível, mas que para mim soou como um trovão, ela disse em voz alta: "Finalmente o karma deu um jeito nesse entulho." A frase pairou no ar, cortante como vidro. Meu pai, sem desviar o olhar dos escombros, completou com uma frieza paternal: "Sempre te avisamos que você era desleixada. A culpa é sua." Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi um estalo alto, mas um rompimento silencioso e profundo, como uma rachadura se espalhando por uma geleira. O som que selou meu destino não foram as palavras cruéis deles, mas o clique discreto da câmera do celular da minha mãe. Aquele som foi a certidão de óbito da minha esperança. A dor aguda do incêndio, a perda de tudo que eu possuía, de repente se tornou secundária. A verdadeira tragédia estava ali, na minha frente, sorrindo para uma fotografia. Todo o meu esforço para ser a filha compreensiva, o amortecedor emocional da família, se desfez em cinzas junto com a minha casa. Não chorei, não gritei. A torrente de emoções que deveria me afogar simplesmente secou, dando lugar a uma clareza assustadora. Eu me virei lentamente e olhei para eles, um por um. Não havia ódio em meus olhos. Havia algo muito pior. Um vazio absoluto. A conexão estava cortada. Sem dizer uma única palavra, dei as costas para os três e comecei a andar, deixando para trás os escombros da minha casa e as ruínas da minha família. Eles ficaram para trás, provavelmente confusos com meu silêncio, talvez até satisfeitos por terem me quebrado. Mas eles não me quebraram. Eles me libertaram. Cada passo que eu dava para longe daquela cena era um passo em direção a um futuro que eles não poderiam mais tocar, criticar ou incendiar. O fogo tinha levado meus bens materiais, mas a reação deles me devolveu algo infinitamente mais valioso: a mim mesma. Eles pensaram que aquele era o meu fim, o ponto final de uma vida que eles consideravam um erro. Mal sabiam que aquele clique da câmera não era o registro da minha derrota, mas o tiro de partida para a derrocada deles. A justiça nem sempre chega com fogo e barulho. Às vezes, ela é construída em silêncio, tijolo por tijolo, sobre as cinzas de uma grande injustiça. Quantos de vocês já se viram em uma situação onde a maior perda acabou se tornando a sua maior força? Se quiserem saber como a frieza deles financiou a minha reconstrução e incendiou o mundo perfeito que eles tanto protegiam, continuem aqui comigo. Aquele incêndio não foi o começo da minha destruição.
Foi apenas a manifestação física de uma queima que já acontecia por dentro, em fogo baixo, há 34 anos. Para entender o clique daquela câmera, é preciso entender a arquitetura da minha família. Nós operávamos sob uma única lei não escrita, mas gravada em cada gesto e em cada silêncio. Mateus, meu irmão, era o filho de ouro. E eu era o projeto. O projeto que nunca dava certo. A filha que precisava ser constantemente ajustada, corrigida, lembrada de seu lugar. Ele era o Sol, em torno do qual todos os planetas da família giravam. Eu era um satélite distante, cuja função era apenas refletir a luz dele e, mais importante, absorver qualquer asteroide que viesse na direção do sistema. Eu não era uma filha. Era um para-choque emocional, a culpada padrão para todas as estações, a que sempre entendia para que a paz deles, nunca fosse perturbada. Era um trabalho exaustivo e sem remuneração, exceto pela esperança vã de que um dia o contrato finalmente acabasse. Minha mãe, Silvia, era a mestre de obras dessa estrutura. O amor dela não era um refúgio, era uma ferramenta de controle, concedida em doses homeopáticas quando eu me comportava como o esperado e retirada abruptamente quando eu ousava ter uma ambição que não se encaixava no roteiro que ela escreveu para mim. Quando me formei com louvor na faculdade, a primeira da família a ter um diploma superior, a reação dela não foi de orgulho, mas de cautela cética. Lembro-me de suas palavras exatas, ditas com um sorriso que não alcançava os olhos. Que bom, querida. Vamos ver se dura. Cada conquista minha era tratada como uma anomalia estatística, um desvio de rota que logo seria corrigido pela minha incompetência inerente. Ela não celebrava meus sucessos. Ela os colocava em observação, esperando pacientemente pelo momento em que poderia dizer: "Eu não te avisei?" O incêndio, para ela, não foi uma tragédia. Foi a confirmação que ela esperou por toda a minha vida. Meu pai, Roberto, era o pilar silencioso que sustentava o regime de minha mãe. Ele não era ativamente cruel, o que, de certa forma, era ainda pior. Sua arma era a omissão, a passividade conivente de quem prefere a tranquilidade de um lar injusto à turbulência de defender o que é certo. Ele era o executor. Quando minha mãe decretava que um dos meus sonhos era arriscado demais, era a voz do meu pai que formalizava o veto, dando-lhe um verniz de autoridade paternal e sensatez financeira. Ele via o favoritismo, ouvia as críticas veladas, testemunhava a erosão da minha autoestima, mas nunca interveio. Sua lealdade não era à justiça ou aos seus filhos de forma igualitária, mas à estrutura de poder que Silvia havia criado, uma estrutura que lhe garantia conforto e ausência de conflito. O silêncio dele não era paz, era o som da cumplicidade, o eco que amplificava cada palavra cortante de minha mãe, transformando uma opinião em um veredito familiar. E Mateus? Ele não era mau. Ele era simplesmente um produto perfeitamente acabado do sistema que o criou. Acostumado desde o berço a ter seus desejos atendidos e seus erros justificados, ele flutuava pela vida em uma bolha de privilégios, genuinamente incapaz de compreender por que meu caminho era tão mais difícil. Para ele, o mundo era um lugar que se moldava às suas necessidades. Enquanto eu passava noites em claro construindo minha agência de marketing digital do zero, ele passava as tardes decidindo qual hobby abandonaria a seguir. Ele não precisava lutar por nada, porque eu já lutava por dois: por mim e para manter a estrutura que permitia que ele não precisasse lutar. Ele me via não como uma irmã, mas como parte da paisagem, um elemento funcional de sua vida confortável. Sua aprovação silenciosa à crueldade dos meus pais no dia do incêndio não veio de um lugar de maldade, mas de algo mais assustador: a indiferença de quem nunca precisou se importar. O ponto de virada, a prova documental dessa dinâmica, aconteceu 5 anos antes do fogo. Eu tinha um plano de negócio sólido, detalhado em 50 páginas, para abrir minha agência. Precisava de um pequeno empréstimo para o capital inicial. Fui até meu pai, não como uma filha pedindo um favor, mas como uma empreendedora apresentando um investimento. Mostrei as projeções,
a análise de mercado, o potencial de retorno. Ele ouviu tudo com uma expressão grave e, ao final, negou. As palavras dele foram: Sofia, é arriscado demais. Você não tem experiência. E se der errado? É o nome da família. A recusa não foi apenas financeira. Foi um voto de desconfiança na minha capacidade, um carimbo oficial de que eu era, e sempre seria, um risco. Engoli a humilhação, consegui o dinheiro por outros meios, mais difíceis, e construí minha empresa tijolo por tijolo, provando que ele estava errado. Mas a validação que eu buscava nunca chegou. Apenas 6 meses depois daquela conversa, a ironia me atingiu com a força de um soco no estômago. Numa tarde de domingo, meu pai jogou um chaveiro sobre a mesa de centro e disse a Mateus, que aos 26 anos ainda não tinha decidido o que fazer da vida: Toma! Um incentivo para você começar a procurar emprego. Do lado de fora, estacionado na frente da casa, estava um carro novo. Um sedã importado que eu sabia custar exatos R$ 180 mil. R$ 180 mil. Não era um investimento em um negócio. Não era um apoio a um projeto. Era um prêmio pela inércia. Meu plano de negócios, meu sonho, era arriscado demais. Mas a procrastinação do meu irmão valia um carro de luxo. Naquele dia, eu entendi a matemática distorcida da minha família. Minha ambição era um débito, enquanto a falta de ambição dele era um crédito a ser recompensado. A dor daquele contraste foi tão real e palpável que, por um momento, me faltou ar. Portanto, quando minha casa queimou e minha mãe sorriu para a câmera, aquilo não foi um ato isolado de crueldade. Foi a conclusão lógica de uma vida inteira de invalidação. Foi a celebração final do fracasso do Projeto Sofia. O sorriso dela, a concordância do meu pai, o silêncio do meu irmão. Tudo aquilo era apenas o eco da conversa sobre o empréstimo, o eco da entrega das chaves do carro, o eco de cada "vamos ver se dura". Eles não estavam reagindo ao incêndio, estavam reagindo à narrativa que sempre mantiveram. A casa em chamas era a prova física, o clímax que eles secretamente esperavam. E o clique daquela câmera foi o som do ponto final que eles queriam colocar na minha história. O que eles não sabiam é que, para mim, aquele som não era um ponto final. Era o barulho da ignição. A partir daquele momento, eu não era mais o projeto deles. Eu me tornaria a arquiteta da ruína deles. As primeiras 48 horas na casa de Ana foram um borrão de silêncio e café. Eu me movia como um fantasma pelo seu apartamento pequeno e acolhedor. O cheiro de lavanda dos seus difusores tentando, em vão, apagar o odor de fumaça que parecia ter impregnado minha alma. Ana, minha única âncora em um oceano de caos, me deu espaço. Ela não fazia perguntas, não oferecia conselhos vazios. Apenas mantinha minha caneca cheia e o silêncio respeitoso. Uma atitude que valia mais do que qualquer palavra de consolo. Meu celular permaneceu desligado em sua mesa de cabeceira. Uma pequena caixa de plástico preta que continha um universo de toxicidade do qual eu precisava desesperadamente me isolar. Eu sabia que, do outro lado daquele aparelho morto, um cerco estava sendo formado. A ausência de notícias minhas não seria interpretada como dor, mas como um ato de rebelião. E na minha família, rebelião era um crime que exigia uma punição rápida e exemplar. O silêncio era minha única armadura, mas eu sabia que ela não duraria para sempre. No terceiro dia, a necessidade de resolver as questões práticas, seguro, documentos, o início do pesadelo burocrático, me forçou a religar o aparelho. Foi como abrir as comportas de uma represa. A tela se iluminou e uma cascata de notificações inundou o visor, vibrando incessantemente na minha mão por quase 1 minuto inteiro. 27 chamadas perdidas, 19 de minha mãe, 5 do meu pai, 3 de Mateus. E as mensagens. Mais de 50. Meu estômago se contraiu, uma reação pavloviana a décadas de condicionamento. Cada notificação era um pequeno choque elétrico, um lembrete de que eu não podia simplesmente desaparecer. Eles não estavam preocupados com o meu bem-estar. Estavam furiosos com a minha ausência. Eu não estava sofrendo em silêncio. Eu estava quebrando o protocolo.
O protocolo que ditava que, mesmo na minha própria tragédia, eu deveria estar disponível para gerenciar as emoções deles, para absorver a culpa que eles precisavam projetar para se sentirem confortáveis. Minha dor não era minha, era um inconveniente para o sistema deles. Comecei a ler as mensagens de Sylvia, e a náusea se intensificou. Eram obras-primas da manipulação passivo-agressiva. A primeira era quase gentil. Filha, estamos preocupados. Dê notícias. Algumas horas depois, o tom mudava. Sofia, seu silêncio está me matando. O que fizemos para merecer isso? No final do segundo dia, a máscara caía completamente. Depois de tudo, é assim que você nos trata? Sumindo como uma criminosa? Seu pai está passando mal por sua causa. Espero que sua consciência não pese. Cada palavra era uma faca disfarçada de algodão. Ela não perguntava se eu estava segura, se eu tinha onde dormir, se eu precisava de alguma coisa. O foco era inteiramente no impacto do meu silêncio sobre eles. Eu era, mais uma vez, a fonte do sofrimento deles. A incendiária da paz familiar. Eu conseguia imaginá-la digitando aquelas palavras, o rosto contorcido em uma expressão de justa indignação, convencida de seu papel de mãe sofredora e abandonada pela filha ingrata que ela mesma havia tentado destruir. As mensagens do meu pai eram diferentes, mas igualmente dolorosas em sua covardia. Eram curtas, quase burocráticas, desprovidas de qualquer emoção aparente, o que as tornava ainda mais cruéis. Sofia, precisamos conversar. Isso está passando dos limites. Ou, sua mãe não está bem. Atenda ao telefone. Ele nunca se posicionava, nunca assumia a responsabilidade. Ele era apenas o porta-voz da crise, o mensageiro neutro que, com sua neutralidade, validava a narrativa de Sylvia. E Mateus. Suas 3 mensagens eram a personificação de sua alienação. A primeira: Sof, tá tudo bem? A segunda: a mãe tá surtando aqui, liga pra ela. E a terceira, que me fez sentir um frio na espinha: cara, você sumiu. A gente ia fazer churrasco domingo. Churrasco. Minha vida estava em ruínas. Eu havia perdido tudo. E a maior preocupação do meu irmão era a alteração na sua rotina de fim de semana. Naquele momento, a indiferença dele doeu mais do que a maldade explícita da minha mãe. Era a prova final de que eu não existia para eles como pessoa. Eu era apenas uma função. Foi então que o verdadeiro conflito começou. Não na tela do celular, mas dentro da minha cabeça. Uma voz, que soava assustadoramente como a da minha mãe, começou a sussurrar as velhas acusações. Ingrata. Egoísta. Você está destruindo sua família. A culpa, uma companheira de longa data, me envolveu como um cobertor pesado e sufocante. Será que eu estava exagerando? Será que o sorriso dela não foi apenas um reflexo infeliz? Será que as palavras do meu pai foram ditas no calor do momento? O medo de ficar completamente sozinha, de ser a pária, a filha que virou as costas para os pais, era uma força gravitacional poderosa, me puxando de volta para a órbita tóxica que eu conhecia. Por um instante, eu vacilei. Pensei em ligar, em pedir desculpas por ter sumido, em engolir mais aquela humilhação para restaurar a paz precária. O hábito de me anular para manter a harmonia era tão profundo que parecia a única opção lógica. Afinal, o que eu seria sem eles, mesmo que eles fossem a causa da minha dor? Essa dúvida era alimentada pela minha crença limitante mais profunda. A mentira que eles me contaram por 34 anos e que eu, em algum nível, acreditei. Se eu me rebelasse, se eu cortasse os laços, eu estaria provando que o problema sempre fui eu. A narrativa deles se tornaria a verdade oficial. Eu seria para sempre a filha difícil, a desequilibrada, aquela que não soube aceitar uma crítica. A vitória deles seria completa. Permanecer e aguentar, por mais doloroso que fosse, parecia, paradoxalmente, a única forma de não lhes dar essa satisfação. Manter o vínculo, mesmo que podre, era a minha forma disfuncional de lutar, de dizer que eu ainda estava ali, que eles não tinham conseguido me expulsar. Romper era admitir a derrota, era entregar os pontos e permitir que eles reescrevessem a história com a minha ausência como prova final da minha inadequação.
Essa lógica perversa me manteve acorrentada a eles por muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Eu estava sentada na beirada da cama de Ana, o celular na mão, o dedo pairando sobre o contato de minha mãe. A culpa me dizia para ligar. O medo me dizia para ceder. A solidão me dizia que qualquer família era melhor do que nenhuma. Eu estava a 1 segundo de me render, de voltar a ser o amortecedor, o para-choque, o projeto defeituoso que aceitava seu lugar. E então, no silêncio do meu colapso iminente, eu ouvi. Não com meus ouvidos, mas com minha memória, com cada célula do meu corpo. O som. O clique. O clique discreto e satisfeito da câmera do celular de Silvia enquanto ela enquadrava a minha destruição. Aquele som cortou a névoa da culpa como um raio. Ele era real. Aquele sorriso não foi um engano. A frieza não foi um lapso. Aquilo era a verdade deles, nua e crua. Não havia nada para consertar. Não havia amor para resgatar. Havia apenas uma relação de poder onde minha anulação era a condição para a existência deles. A hesitação desapareceu. O calor da dúvida foi substituído por uma clareza gelada e cortante. Permanecer passiva não era lutar. Era consentir com a minha própria execução emocional. A única forma de vencer não era provar que eu estava certa, mas retirar-me do jogo deles para sempre. O poder deles sobre mim vinha da minha necessidade de aprovação, e essa necessidade havia sido incinerada junto com a minha casa. Tirei o dedo do contato da minha mãe e rolei a tela para baixo, passando por todos os nomes familiares, até encontrar o que eu realmente precisava. Não era um pedido de desculpas, era uma declaração de guerra silenciosa. A verdadeira liberdade não era ser aceita por eles, mas não precisar mais da aceitação deles para existir. Quantos de nós já fomos empurrados para um limite onde a única saída não é voltar atrás, mas romper para sempre? Se você entende que a paz, às vezes, custa o preço de uma guerra, fique por aqui para ver como se constrói um novo mundo sobre as cinzas do antigo. A mão que segurava o celular tremia, não de medo, mas de uma exaustão profunda. A fadiga de uma vida inteira lutando uma guerra que eu nunca poderia vencer nos termos deles. O dedo pairava sobre o nome Mãe, um portal para mais humilhação, mais culpa, mais daquele amor condicional que funcionava como uma coleira. A voz da minha antiga eu, a Sofia conciliadora, sussurrava em pânico dentro da minha cabeça. Ligue, peça desculpas, acalme as coisas, não fique sozinha. A solidão parecia um abismo, e a mão deles, por mais áspera que fosse, era a única que eu conhecia estendida na beirada. Por um instante terrível, a força do hábito quase venceu. O impulso de me encolher, de absorver o golpe e pedir perdão por ter sido atingida era quase irresistível. Era o caminho familiar, o roteiro que eu havia decorado até a última vírgula, a performance que garantia a minha permanência no elenco, mesmo que no papel de coadjuvante sofredora. Ceder era mais fácil do que lutar por um novo roteiro. E então, no silêncio ensurdecedor da minha indecisão, eu o ouvi. Não com os ouvidos, mas com a alma. O clique. Aquele som minúsculo, quase inaudível, da câmera do celular da minha mãe. Ele ecoou na minha mente, não como uma lembrança, mas como um evento presente, um estalo que quebrou o feitiço. Aquele clique era a verdade objetiva, a prova irrefutável que nenhuma manipulação emocional poderia apagar. Ele era mais real do que as lágrimas de crocodilo dela, mais honesto que a falsa preocupação do meu pai, mais significativo que a indiferença conveniente do meu irmão. Aquele som era a assinatura deles no meu atestado de insignificância. O sorriso frio, as palavras cruéis, tudo aquilo poderia ser distorcido pela névoa da culpa e do tempo. Mas o clique era mecânico, factual, definitivo. Foi o som da porta da minha jaula se fechando, mas, paradoxalmente, foi também o som que me entregou a chave. Naquele instante, a névoa se dissipou, e pela primeira vez, vi a paisagem como ela realmente era, desolada, mas livre. A transformação não foi quente como a raiva. Foi fria, como o aço sendo temperado. A dor lancinante da traição não desapareceu,
mais se solidificou, transformando-se de um veneno que me paralisava em um combustível que me impulsionava. A necessidade visceral de ser amada por eles. A fome que ditou cada uma das minhas decisões por 34 anos, simplesmente morreu. Foi uma morte súbita e sem cerimônia. Eu senti o vazio que ela deixou, mas não era um vazio de perda. Era um espaço limpo, uma lousa apagada. O objetivo mudou instantaneamente. Não era mais sobre fazê-los entender, sobre arrancar deles um pingo de remorso ou validação. Isso era impossível, um jogo fraudado. O novo e único objetivo era a sobrevivência, e a sobrevivência exigia uma amputação. A Sofia que precisava deles para se sentir inteira havia queimado junto com a casa. Das cinzas, emergia uma outra pessoa, alguém que eles não conheciam, e, portanto, não saberiam como controlar. Alguém cuja única lealdade, a partir daquele momento, era consigo mesma. A minha antiga crença limitante, a de que se eu virar as costas, vou provar que o problema sou eu, e eles vão vencer, desmoronou como as paredes carbonizadas da minha casa. Uma nova lógica, clara e implacável, tomou seu lugar. A vitória deles não estava no meu afastamento, mas na minha permanência. Eles venciam a cada vez que eu engolia uma ofensa, a cada vez que eu pedia desculpas por um erro que não cometi, a cada vez que eu financiava a paz deles com a minha sanidade. Meu silêncio e minha submissão eram o oxigênio que alimentava o sistema deles. Cortar os laços não era admitir a derrota, era cortar o suprimento de ar. A verdadeira vitória não era provar que eu estava certa, mas tornar a opinião deles irrelevante. O poder deles sobre mim era diretamente proporcional à minha necessidade de aprovação. Com essa necessidade reduzida a zero, a equação se desfez. Eles não podiam mais me ferir, porque eu não estava mais no alcance de suas armas. A guerra não seria vencida no campo de batalha emocional deles, mas nos meus próprios termos, em um terreno que eles não dominavam, o da indiferença estratégica. Tirei o dedo do contato da minha mãe. O gesto foi lento, deliberado. Fechei a lista de contatos e abri o navegador de internet no meu celular. A luz da tela iluminou meu rosto, e eu imagino que a expressão que Ana veria, se estivesse no quarto, seria a de uma cirurgiã antes de uma operação complexa. Concentrada, determinada, desprovida de sentimentalismo. Meus dedos, que antes tremiam, agora se moviam com uma precisão firme sobre o teclado virtual. As palavras que digitei na barra de busca não foram terapia familiar ou como lidar com pais narcisistas. Foram advogada, direito empresarial e patrimonial, São Paulo. Eu não estava mais procurando cura. Estava procurando uma arma. Uma arma legal, fria e eficiente. Eu não precisava de um ombro para chorar. Precisava de uma profissional que pudesse traduzir a minha dor em contratos, notificações e apuração de haveres. A justiça que eu buscava não viria de um pedido de desculpas que nunca chegaria, mas de uma transferência bancária que eles seriam legalmente obrigados a fazer. A decisão estava tomada, selada não com um grito, mas com o silêncio de uma busca online. Cada letra digitada era um prego no caixão da minha antiga vida. Eu sabia, com uma certeza que me percorria a espinha, que aquele era um ponto sem retorno. A filha que eles conheciam, a que sempre perdoava, a que sempre voltava, a que mantinha a paz a qualquer custo, havia deixado de existir no exato momento em que o obturador da câmera de um celular se fechou. Eles haviam tirado uma foto da minha ruína, acreditando ser o capítulo final da minha história. Mal sabiam que estavam, na verdade, documentando o prólogo da deles. A guerra que se seguiria não seria travada com palavras ou emoções. Seria uma guerra de papel, de números, de cláusulas e de consequências financeiras irrefutáveis. Eles queriam que eu me sentisse pequena e culpada. Em vez disso, eles me deram um propósito. E eu iria construir meu novo mundo, não sobre a esperança de um amor que nunca existiu, mas sobre os alicerces sólidos e inquestionáveis da lei. A primeira reunião com a doutora Helena Costa aconteceu em um escritório que era o oposto da minha vida, organizado, silencioso
e com um cheiro suave de couro e livros. As paredes eram de um cinza chumbo, e a única cor vinha de uma orquídea branca perfeitamente posicionada em sua mesa de mogno. Doutora Helena era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos curtos e grisalhos e um olhar que parecia enxergar através de contratos e emoções com a mesma facilidade. Coloquei sobre a mesa a pasta com os documentos do seguro, o laudo inicial dos bombeiros e o boletim de ocorrência. Comecei a falar sobre o incêndio com uma voz controlada, quase robótica, descrevendo os fatos como se tivessem acontecido com outra pessoa. Ela ouvia sem interromper, os dedos entrelaçados sobre a mesa, a cabeça levemente inclinada. Ela não ofereceu um pingo de pena, e por isso eu fui imensamente grata. Eu não precisava de compaixão. Eu precisava de uma aliada que entendesse que aquilo não era sobre uma casa queimada, mas sobre a demolição de uma vida inteira de mentiras. Depois de esgotar o assunto do seguro, fiz uma pausa e a encarei diretamente. Doutora, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O seguro é apenas o começo. O que eu realmente preciso é de uma estratégia de saída. Uma separação total, financeira e legal, da minha família. O olhar dela não vacilou. Não houve surpresa. Apenas uma análise rápida e profissional. Ela abriu um bloco de notas e pegou uma caneta. Entendo. Me explique a estrutura patrimonial e societária que conecta vocês. A pergunta foi tão direta, tão desprovida de sentimentalismo, que senti um alívio imenso. Eu não precisava justificar minha dor. Não precisava contar a história do clique da câmera. Eu só precisava fornecer os fatos. Naquele momento, eu deixei de ser a filha magoada e me tornei a cliente. E como cliente, eu tinha um objetivo claro, um problema a ser resolvido. A dor se transformou em um briefing. A injustiça se tornou o objeto de um contrato de prestação de serviços jurídicos. Era a transação mais limpa e honesta que eu já havia tido com alguém. Foi durante a análise dos meus documentos que doutora Helena fez a descoberta que mudaria o jogo. Em meio a certidões e declarações de imposto de renda antigas, ela encontrou um documento que eu mal lembrava de ter assinado. O contrato social da Mendes Distribuidora Ltda. Ali, em letras miúdas, estava a prova de algo que meu pai sempre tratou como uma formalidade sem valor. Eu era proprietária de 25% das cotas da empresa, uma herança direta do meu avô, que havia feito questão de deixar uma parte para cada neto. Meu pai sempre dizia, isso é só papel, filha. Não vale nada na prática. É para manter o negócio na família. Era a mentira perfeita. Uma forma de me manter vinculada à empresa sem que eu jamais reivindicasse o poder que aquela participação me conferia. A formalidade no papel, nas mãos de uma advogada competente, não era um pedaço de arquivo morto. Era uma arma carregada. Era a minha passagem para a liberdade, financiada pelo mesmo sistema que sempre me diminuiu. O plano foi traçado com uma precisão cirúrgica sobre a mesa de mogno da doutora Helena. A estratégia não seria emocional, seria matemática. O primeiro passo era solicitar formalmente uma apuração de haveres. O termo técnico para o processo de avaliação e pagamento da parte de um sócio que se retira da sociedade. Contratamos um perito contábil independente para avaliar o valor de mercado real da distribuidora, ignorando os balanços maquiados que meu pai provavelmente apresentaria. 3 semanas depois, o número chegou, frio e incontestável, em um laudo de 30 páginas. Minha participação de 25% valia, em valores conservadores, R$ 900 mil. 900 mil. O número pairou no ar do escritório. Não senti alegria. Senti o peso da justiça. Era o valor tangível de anos de invalidação, de cada "vamos ver se dura", do carro de R$ 180 mil dado ao meu irmão. Era o preço da minha liberdade, e eu faria com que eles pagassem cada centavo. A primeira notificação extrajudicial foi redigida, revisada e enviada por SEDEX com aviso de recebimento. O documento era impessoal, técnico, citando artigos do Código Civil e prazos legais. Não havia uma única palavra sobre sentimentos, sobre casas queimadas ou sorrisos cruéis.
Era um comunicado de negócios, de uma sócia para os outros. Enquanto o carteiro levava aquele envelope para a sede da empresa, eu imaginava a cena. Meu pai recebendo o documento, lendo as primeiras linhas com um ar de incredulidade, talvez até rindo, pensando que era mais um dos meus dramas. Ele não entenderia. Ele me via como a filha emocional, instável, incapaz de uma ação lógica e sustentada. Ele interpretaria aquela notificação como um grito de raiva, um blefe desesperado. Ele não sabia que eu não estava mais gritando. Eu estava calculando. E a arrogância dele, a certeza de que eu voltaria rastejando, era a maior aliada do nosso plano. Ele estava jogando xadrez emocional, enquanto eu havia mudado para um tabuleiro de guerra corporativa. Enquanto o prazo da notificação corria, usei o dinheiro do seguro de uma forma que eles jamais esperariam. A seguradora depositou os R$ 500 mil na minha conta. A expectativa da minha família, se é que pensavam nisso, seria que eu usasse aquele dinheiro para começar a reconstruir a casa no mesmo terreno, um símbolo de que eu estava tentando reerguer minha vida antiga. Mas a vida antiga estava morta e enterrada. Em vez disso, peguei o dinheiro e dei entrada em um apartamento em um bairro completamente diferente, um lugar que não tinha nenhuma memória, nenhuma conexão com eles. A compra foi rápida, decidida em uma semana. Era um ato de criação, não de reconstrução. Era a prova material de que meu futuro não dependia do resultado da minha ação judicial. Eu estava construindo minha nova vida em paralelo, com meus próprios recursos. Eles não eram mais o centro do meu universo. Eram apenas um item pendente na minha lista de tarefas financeiras. A reação deles foi exatamente como a doutora Helena previu. Meu pai ignorou a notificação, deixando-a sobre sua mesa como se fosse uma conta de luz sem importância. Minha mãe, por outro lado, explodiu. A barragem de mensagens de texto foi substituída por áudios no WhatsApp, cada um mais venenoso que o anterior. A voz dela, distorcida pela raiva, ecoava no meu celular. Sua mercenária ingrata, depois de tudo que fizemos por você. Quer destruir a empresa do seu pai, o futuro do seu irmão, por ganância? Você não tem alma. Eu ouvi cada um dos áudios uma única vez, sem nenhuma emoção. Eles não eram mais ataques pessoais, eram provas. Salvei cada um deles em uma pasta segura, catalogados por data e hora. Eram a documentação perfeita da mentalidade deles, a confirmação de que eles jamais entenderiam. Eles não viam uma sócia exigindo seus direitos legais. Viam uma filha desobediente que precisava ser punida e colocada de volta em seu lugar. E cada mensagem raivosa apenas fortalecia minha resolução e o meu caso. Quando o prazo de 30 dias da primeira notificação se esgotou sem resposta, doutora Helena disparou o segundo torpedo, muito mais poderoso. Uma nova notificação foi enviada, desta vez informando que, dada a recusa em negociar, iniciaríamos os procedimentos para solicitar uma auditoria externa completa nos livros contábeis da empresa dos últimos 5 anos. E, caso a obstrução continuasse, entraríamos com um pedido judicial para a dissolução compulsória da sociedade. A linguagem era brutalmente clara. Não era mais um pedido. Era uma ameaça existencial. Dissolver a empresa significaria o fim do negócio que sustentava o padrão de vida deles, o futuro confortável de Mateus, o status social da minha mãe. O blefe, que eles achavam que eu estava fazendo, havia se tornado uma promessa de aniquilação mútua. Eu estava disposta a reduzir tudo a zero para conseguir a minha parte. A bola não estava mais na minha quadra. Estava com eles, e era uma bomba relógio. Eles sempre acreditaram que a guerra se vencia aos gritos, com chantagem emocional e manipulação. Passaram a vida inteira me treinando para reagir, para sentir, para me desculpar. O que eles nunca imaginaram é que a lição mais importante que eu aprendi não foi com eles, mas com o silêncio que se seguiu à sua crueldade. Aprendi que o poder não está no volume da sua voz, mas na solidez do seu plano. Cada passo que eu dava era silencioso, deliberado, documentado. Enquanto eles se afogavam no caos de suas próprias emoções, eu navegava nas águas calmas da estratégia. Eles queriam uma briga de família. Eu lhes entreguei uma disputa societária.
E essa mudança de campo de batalha foi a minha primeira e mais importante vitória. Quantos de vocês já perceberam que a resposta mais forte para o caos não é mais caos, mas um plano executado com uma calma implacável? Se você acredita na força da estratégia silenciosa, continue aqui para ver como um castelo de cartas desmorona quando você remove a base certa. O escritório da doutora Helena Costa era um território neutro, um santuário de lógica e lei, onde as táticas de guerrilha emocional da minha família não tinham jurisdição. O ar-condicionado mantinha a sala em uma temperatura fria e constante, um contraste brutal com o calor do ódio que emanava do outro lado da mesa de mogno. Meu pai, Roberto, parecia ter envelhecido 10 anos em 12 meses. Seu rosto estava pálido, sulcado por rugas de preocupação que eu nunca havia visto antes, e suas mãos repousavam inertes sobre os joelhos, como se tivessem perdido a força. Minha mãe, Silvia, era o oposto. A energia dela era febril, contida a duras penas em seu corpo tenso. Seus olhos, que um dia me avaliaram com desdém, agora me fuzilavam com uma mistura de pânico e fúria. Eu, por outro lado, sentia uma calma quase sobrenatural. Eu não era mais a filha deles naquela sala. Eu era uma parte interessada em uma transação comercial e estava ali apenas para assinar os papéis que finalizariam a aquisição da minha própria liberdade. Foi Silvia, como sempre, quem quebrou o silêncio protocolar. Sua voz, que por tantos anos foi a trilha sonora da minha insegurança, agora soava estridente. Desesperada, uma arma que havia perdido o fio. É isso então? Ela cuspiu as palavras, ignorando a presença da doutora Helena. Depois de tudo o que fizemos por você, de cada sacrifício, de cada noite que passamos em claro quando você era criança, você vai destruir sua própria família por causa de dinheiro? Vai tirar o pão da boca do seu irmão? Destruir o legado do seu avô por pura ganância? O discurso era uma obra-prima de manipulação, uma colagem de todas as chantagens que ela já havia usado contra mim. Ela me olhava fixamente, esperando a reação de sempre. As lágrimas, a culpa, o recuo. Ela estava acionando todos os gatilhos que ela mesma instalou em mim ao longo de 3 décadas, confiante de que, no último segundo, a velha Sofia, a filha programada para ceder, ressurgiria e pararia aquela loucura. Mas a velha Sofia estava morta, e seus gatilhos haviam sido desativados. Eu a deixei terminar seu monólogo, o veneno de suas palavras se dissipando no ar frio do escritório sem encontrar onde pousar. Não senti raiva, nem dor. Senti apenas uma distância imensa, como se observasse uma cena de um filme antigo que já não me dizia mais respeito. Quando ela finalmente se calou, esperando minha capitulação, eu não olhei para ela, nem por um segundo. Desviei meu olhar calmamente para a minha advogada, que permanecia impassível, e disse com a voz clara e firme: Doutora, podemos finalizar a assinatura, por favor? A frase foi uma bomba de nêutrons. Não destruiu o prédio, mas aniquilou toda a vida que havia dentro dele. O poder de Silvia não residia em sua raiva, mas na minha reação a ela. Ao negar-lhe essa reação, ao tratá-la como um ruído de fundo irrelevante em uma reunião de negócios, eu a despojei de sua única arma. O choque em seu rosto foi a visão mais honesta que eu já tive dela. A de uma rainha deposta, descobrindo que seu trono era feito de papelão. A transferência de poder foi instantânea e visível. O foco da sala se deslocou de Silvia para a mão trêmula de meu pai. Doutora Helena, com um gesto profissional e quase imperceptível, empurrou o contrato de cessão de cotas sociais e uma caneta tinteiro na direção dele. Roberto olhou para o documento como se fosse sua sentença de morte. Cada cláusula ali representava uma perda. Perda de controle, perda de dinheiro, perda de status. Mas, acima de tudo, a perda da filha que ele sempre considerou uma posse garantida. Vi seu pomo de Adão subir e descer enquanto ele engolia em seco. Seus olhos buscaram os meus por uma fração de segundo, não com raiva, mas com uma súplica confusa, a de um homem que finalmente entendia as regras de um jogo que ele já havia perdido. Ele pegou a caneta, e o som do metal frio tocando o papel foi o único ruído na sala.
Aquele homem que um dia me negou um pequeno empréstimo por me considerar um risco, estava agora sendo forçado a assinar um cheque de quase R$ 1 milhão para se livrar de mim. A assinatura dele foi lenta, arrastada, a caligrafia de um homem derrotado. Cada letra do seu nome era um golpe de martelo nos alicerces do mundo que ele havia construído. Quando ele terminou, empurrou o contrato de volta para o centro da mesa com um gesto de exaustão final. Doutora Helena pegou o documento, revisou a assinatura com um olhar rápido e profissional, e então o passou para mim. Minha assinatura, em contraste com a dele, foi rápida, fluida e decidida. Não havia hesitação. Cada curva da minha caneta era um ato de libertação, a formalização legal de uma independência emocional que eu já havia conquistado. Enquanto eu assinava, ouvi um som sufocado vindo de minha mãe. Era um soluço de pura frustração. O som de alguém que se debate contra uma parede de vidro, invisível, mas inquebrável. A lei, representada por aquele documento, e pela mulher sentada ao meu lado, era a minha parede de vidro. A realidade deles havia colidido com a minha, e a deles havia se estilhaçado. Com os papéis assinados, a reunião estava encerrada. Doutora Helena se levantou, estendeu a mão para mim e disse: "Parabéns, Sofia. O valor será acreditado em sua conta em até 15 dias, conforme o contrato." Mas eu apertei sua mão, um gesto de gratidão silenciosa por sua competência implacável. Meu pai permaneceu sentado, o olhar perdido no vazio, um fantasma em sua própria vida. Minha mãe, pela primeira vez na vida, estava sem palavras, o rosto manchado por lágrimas de raiva que não comoviam ninguém. O poder dela, que sempre pareceu tão absoluto e aterrorizante, revelou-se o que realmente era. Uma permissão que eu lhe concedia. E naquele dia, eu revoguei essa permissão para sempre. O dinheiro, os R$ 900 mil, nunca foi o objetivo. Era apenas a ferramenta, a prova material e incontestável de que o vínculo havia sido permanentemente cortado. Era a indenização, não pela casa, mas por uma vida inteira de serviço não remunerado como para-choque emocional daquela família. Levantei-me, ajeitei minha bolsa no ombro e caminhei em direção à porta. Não olhei para trás. Não havia nada para ver ali, exceto as ruínas de um regime que havia desmoronado sob o peso de sua própria injustiça. Ao sair do escritório e pisar na calçada ensolarada, respirei fundo pela primeira vez em 1 ano. O ar não cheirava a fumaça, mas a liberdade. Aquele clique da câmera de minha mãe, que ela imaginou ser o registro da minha derrota, acabou sendo o som do cronômetro que iniciou a contagem regressiva para o fim do mundo deles. Eles não me destruíram. Eles me forjaram. E a lição mais profunda que aprendi não foi sobre vingança, mas sobre valor. O meu valor não era algo que eles me concediam ou retiravam. Era algo que eu possuía, e que eu, finalmente, estava pronta para defender, mesmo que o preço fosse ficar completamente sozinha. Mas eu não estava sozinha. Eu estava, pela primeira vez, inteira. O dinheiro caiu na minha conta exatamente 15 dias depois da assinatura, pontualmente, como uma formalidade burocrática que encerra um capítulo doloroso. R$ 900 mil. O número brilhava na tela do meu celular, mas não senti um pingo de euforia ou triunfo. O que senti foi algo muito mais profundo e silencioso. A sensação de um livro-caixa sendo fechado, de uma dívida antiga finalmente quitada. Não era o valor da minha casa, nem o preço do meu sofrimento. Era a indenização pela minha vida inteira no papel de para-choque emocional. A liquidação final do meu contrato de filha que entende. Do meu novo apartamento, cuja janela se abria para uma cidade que não continha memórias deles. Eu olhava para as luzes e sentia o silêncio. Não o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio denso e rico da ausência de críticas, da falta de julgamento, da liberdade de respirar sem esperar que o ar fosse sugado por outra pessoa. Aquele dinheiro não comprou felicidade. Ele comprou a paz. E eu estava descobrindo que a paz, para mim, tinha um valor infinitamente maior. As pessoas podem pensar que perdi uma família, mas a verdade é mais complexa. Eu não perdi algo que eu realmente tive.
Eu perdi a esperança de um dia ter. O que morreu naquele dia, ao som do clique da câmera, foi a menina que vivia em uma vigília perpétua, esperando que seus pais se transformassem nas pessoas que ela precisava que eles fossem. O meu luto não foi por eles, mas pela ilusão que eu mesma alimentei por 34 anos. Às vezes, no meio da noite, ainda sinto uma dor fantasma, a memória muscular de buscar um conforto que nunca existiu, mas a sensação dura apenas um instante. É rapidamente substituída por um alívio avassalador. Eles não me ligam mais. Não há mensagens passivo-agressivas, nem áudios raivosos, nem o peso constante da desaprovação deles. O mundo deles pode estar queimando em empréstimos e recriminações mútuas, mas o fogo deles não me alcança mais. Eu não sou mais a incendiária, nem a bombeira. Eu sou apenas uma espectadora distante e finalmente indiferente. A Sofia que entrou naquele escritório para a assinatura final não era a mesma que viu sua casa em ruínas um ano antes. Aquela Sofia teria chorado com as acusações da mãe, teria se sentido culpada, talvez até tivesse recuado no último segundo. Mas o fogo não queimou apenas minhas paredes. Ele purificou algo dentro de mim, queimando a necessidade de validação, até que restasse apenas o aço do autorrespeito. Eu não me tornei uma pessoa fria ou sem sentimentos. Pelo contrário, aprendi a direcionar meus sentimentos para onde eles são valorizados. Aprendi que a estratégia não é o oposto da emoção, mas sim a sua maior protetora. A calma que demonstrei naquela sala não era a ausência de dor, era o controle absoluto sobre ela. Eu não precisava gritar para ser ouvida. Eu precisava de um contrato, de uma advogada e da certeza inabalável de que a minha dignidade não estava mais em negociação. Eles nunca entenderam que não estavam lutando contra a minha raiva, mas contra a minha clareza. Hoje, eu não olho para trás. As cinzas da minha antiga casa já foram limpas pelo tempo, e o terreno vazio não me causa mais dor. É apenas um lote, um pedaço de terra onde uma vida que não era minha chegou ao fim. A minha verdadeira vida começou aqui, neste apartamento, com esta vista, com este silêncio. Eu não sei o que o futuro me reserva, se construirei uma nova família ou se encontrarei a felicidade em outras formas. Mas eu sei, com uma certeza que me ancora, que qualquer coisa que eu construir será sobre uma fundação sólida, a minha. O legado da minha família para mim não foi o dinheiro da empresa ou as memórias amargas. Foi a lição mais dura e mais valiosa de todas. A verdadeira liberdade não é concedida, é conquistada. E ela floresce no exato momento em que você para de pedir permissão para existir e, silenciosamente, começa a construir seu próprio mundo, um tijolo de paz de cada vez.